Muito boa noite, meus irmãos. Boa noite aos irmãos que estão presentes, aos que estão também conectados a nós pela internet. Rogamos a Deus que todos nós tenhamos momentos de grande edificação espiritual na nossa vida e também que o Senhor receba de nós o culto que viemos aqui prestar. Então, como temos dito, de lá de casa, normalmente digo aos irmãos, vamos nos desconectar. Por falar de desconectar, se você puder nos aliviar aqui a rede do Wi-Fi, nos ajuda, viu, gente, para evitar falhas na transmissão, tá bom? Aí aproveita e usa o seu 4G aí, que eu sei que deve estar com crédito sobrando. Até compartilha comigo depois, se puder, por favor, uma parte do seu, né? Do seu pacote de internet. E eu estava falando, sim, sobre a internet, conexão. Irmãos, se nós não nos desligarmos das preocupações que a gente traz lá de fora, então a nossa presença na igreja perde muito do seu efeito. Mesmo quem está em casa, que corre mais risco do que nós estamos aqui presentes. Nós precisamos pensar assim. Estão lembrados dos estudos que fizemos sobre a oração do Pai Nosso? Sobre aquela parte, venha o teu reino? Então, de algum modo, quando nós nos dispomos a buscar a Deus em oração, seja do culto agora, em estudo bíblico, nós estamos de algum modo pedindo exatamente isto, que este momento ou estes momentos sejam diferenciados de todos os outros que nós vivemos lá fora, não é? Então, antes que a gente entre neste ambiente de reverência, temor, de culto e de adoração, eu ainda vou pedir, o Gabriel está lá porque está conectado aí, né, Gabriel? Corrente ou não? Porque a Lívia vai acompanhar, não é, Lívia? A projeção vai? Então, aí veja depois aí como fazer, por favor, tá? Eu convido os irmãos aqui, inclinem as suas cabeças, você que está em casa, os irmãos aqui presentes, e nós vamos falar com o nosso Deus. Oremos, irmãos. Senhor Deus de paz, Senhor Deus de graça, de amor infinito, nós nos aquietamos neste momento, primeiramente agradecendo porque o Senhor nos permitiu viver mais este dia, primeiro da semana, o dia do Senhor, e nos permite, ó Deus,
já nos permitiu estar aqui pela manhã, estudando a Tua Palavra. E agora, Senhor Deus, por graça e misericórdia, também nos permite estar reunidos para prestar culto ao Senhor. Que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja honrado. Perdoa os nossos pecados, são muitos, Senhor. Purifica a nossa alma e ajuda-nos, ó Deus, a estar centrados em tudo o que faremos nesta noite. Que a igreja seja edificada, que o Senhor seja glorificado, Senhor, em tudo. Esta nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos cantar o hino Rude Cruz, do Novo Cântico, é o 266. Normalmente o pessoal que está em casa, no culto, a gente não tem passado para eles a letra, não é? Então alguém até sugeriu que focasse lá, mas aí não dá para focar, nesse momento não dá, não é? Mas se alguém dispuser da letra aí, puder puxar da internet e passar para os nossos irmãos que estão conectados a nós, eu agradeço. Você puxa a letra da internet e coloca nos comentários. 266, Rude Cruz, ao som do piano, assim que a nossa irmã Ângela introduzir o hino. Os irmãos, por favor, fiquem em pé e vamos cantar reflexivamente o hino 266. Vamos lá. Como emblema de vergonha e dor, mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque dela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz a coroa Jesus me dará. Podem sentar, meus irmãos. Eu não sei se o Gabriel conseguiu captar ali o pedido, por favor. Convido os irmãos a que abram as suas Bíblias no Salmo 25. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 22. Salmo 25,
de 1 a 22. Se ficar melhor, Gabriel, você fica aqui, ó, aqui não tem, acho que não há problema não é? Mas aí precisa aliviar um pouco esse banco que está muito. Você vai lá? Então vai lá, Lívia. Isso, vai do lado de lá e fica melhor. Obrigado, viu? Salmo 25, meus irmãos, de 1 a 22. Nós vamos fazer uma leitura de um modo responsivo. Eu lerei os versículos ímpares. Convido os irmãos a que leiam, por favor, os versículos pares. Leamos. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, os que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados na mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserva-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Vamos ler juntos o 22. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Que o Senhor Deus grave, meus irmãos, essas palavras ricas do salmista Davi no nosso coração. Amém. Vamos, os irmãos que prepararam os cânticos para serem entoados nesse momento, venham por favor aqui à frente, vamos ser conduzidos em 3 cânticos. Por favor.
Vamos nos colocar em pé, irmãos? E vamos ao versículo da semana, né? Que é o Salmo de Davi, Salmo 9, versículo 10. Vamos lá? Em ti, pois confio, que conhecem o teu nome, pois nosso Senhor não desamparas os que te buscam. Você repetiu, né, João? Inclusive por minha causa também. Em ti, mais? Em ti, pois confiam os que conhecem o teu nome, porque do Senhor não desamparas os que te buscam. Salmo 9, versículo 10. agora sim. Da minha parte, mas antes. A próxima semana tem outro, né? Qual é? Provérbios.
Te louvarei, não importam as circunstâncias, nós devemos louvar sempre ao nosso Deus, né? Então vamos, perto quer estar.
Meus irmãos, momento de oração, de intercessão, não é? Pela manhã nós oramos, agradecendo a Deus pelo Dia da Mulher Presbiteriana e agradecemos também pelo aniversário do nosso irmão Silas, agradecemos pelo aniversário de casamento do Guilherme Damares e também pelo aniversário que deverá ocorrer do nosso irmão Josué, não é? Então, essas 4 razões foram postas como motivo de gratidão da nossa parte. Nós devemos agradecer a Deus. Ontem nós realizamos a 116ª reunião do presbitério de Bauru, que reúne 14 igrejas, 4 em Marília, uma em Reginópolis, uma em Iacanga, uma em Duartina, uma em Pederneiras, uma em Piratininga, 4 aqui em Bauru. Então ao todo são 14 igrejas. E eu servi no ano passado na função de presidente deste presbitério e pela misericórdia de Deus nós devemos ter mais um mandato pela frente, então vamos agradecer a Deus também por isto. Deus sabe, né, todas as coisas, os tempos são muito difíceis e administrar, meus irmãos, a igreja, pastorear, na verdade, porque o governo da igreja compete não somente a uma pessoa, o pastor, mas aos presbíteros com ele, e pastorear e governar a igreja nesses tempos difíceis tem sido um desafio, ou muitos desafios. E quando a gente reúne então 14 igrejas, pensem os irmãos, cada cabeça refletindo de uma maneira diferente, num mesmo assunto, no mesmo problema. E o que continua sendo uma grande incógnita para todos, em todos os lugares, meus irmãos, no presbitério não é diferente, e são essas cidades aí que eu disse aqui da região de Bauru, tem tudo a ver com o contexto de calamidade e pandemia que nós estamos vivendo. Então a mensagem que como pastor eu tenho procurado sempre passar e como presidente do concílio, da mesma maneira, irmãos, é de coragem, de fé, de paciência, de lembrança de que grande é o nosso Deus. E Ele estabeleceu este contexto por razões que são da sua exclusiva economia, tem o seu tempo certo para tudo isso terminar. E hoje, conversando com a nossa irmã Sandra, que num dado momento, provavelmente no domingo que vem, pela manhã, terá a oportunidade de dar uma palavra sobre essas variações que vêm ocorrendo aí da Covid-19, sobre questões relativas à vacina e outras coisas mais, porque, meus irmãos, não tem sido fácil, viu? No grupo do presbitério, né, não é apenas no grupo da igreja, mas no grupo do presbitério e outros tantos que a gente faz parte, a gente percebe as preocupações, a gente acaba participando de um luto coletivo, o irmão que lá do outro lado do mundo foi levado à eternidade, então é motivo de luto, e toda semana nós acabamos ficando em luto, quase todo dia, pelas informações que nos chegam. E certamente, no momento certo, no momento próprio, nossa irmã Sandra, que é da área de saúde, juntamente com a nossa irmã Rosemary, que estão na nossa igreja, a Sara é farmacêutica, mas não está aqui, senão eu mencionaria também, mas menciona, deve estar acompanhando-nos aí pela live. Essas irmãs sabem com muita propriedade, de maneira mais precisa, coisas que nós também exaustivamente sabemos, mas as informações são muito desencontradas. E então nosso papel é assumir a postura de tomar sempre muito cuidado, porque, meus irmãos, não é uma situação simples, não é mesmo, né? De outro modo nós não estaríamos aqui tomando este tempo para falar sobre o assunto. E ao mesmo tempo, Deus diz à sua igreja que tenha calma, não é? Deus diz à sua igreja que tenha, é uma tranquilidade responsável, meus irmãos, essa expressão que a gente procura sempre utilizar, é uma paz e uma tranquilidade responsáveis, não é? Porque a igreja é modelo, inclusive, no modo como enfrenta aquilo que as instituições já falam exaustivamente. Olha, cuidado com álcool em gel, cuidado com a máscara, cuidado no cumprimento com as pessoas, cuidado no distanciamento, tal. Isso aí, meus irmãos, está sendo exaustivamente publicado. Então a igreja precisa ser modelo
nesses comportamentos aí de enfrentamento para minimizar aquilo que em si mesmo já é muito difícil. E eu agradeço os irmãos que têm nos ajudado aqui da igreja de um modo particular, tentando socorrer-nos com informações que chegam. Eu agradeço mesmo de coração, eu agradeço, sei que nós todos estamos preocupados, mas é preciso pedir a Deus que deixe o nosso coração tranquilo quando o assunto é pandemia, irmãos, porque é um assunto inédito para todos nós, um assunto novo. Os especialistas se desencontram nas informações, até em termos de vacinação, coisa muito complicada, mas nós temos alguns irmãos que podem passar informações, não explicando como é isso, como é aquilo outro, em termos de definição de coronavírus, de definição de vacina, o que é melhor, o que não é, etc., além do que tem sido exaustivamente pesquisado no mundo todo. Esses nossos irmãos podem nos ajudar, como a nossa irmã Sandra, com informações que nós não dispomos, não temos acesso a elas, como mutações, as chamadas cepas, não é? Uma nova aí em Jaú, não é, Sandra? Em Jaú, então em Araraquara também, não é isso? Araraquara? Isso, né? Então, irmãos, essas informações, a palavra cepa, por exemplo, teve outro dia que eu esqueci, mas não é nada mais do que essa variação, essa mutação aí do coronavírus. E eu tenho procurado poupar a igreja de ficar colocando informações, porque a gente está sendo bombardeado de informações sobre isso o dia todo dia, semana inteira, e eu repito, de todo o meu coração, eu agradeço aos irmãos que estão orando, que buscam se informar, e eu me sinto na responsabilidade de ajudar os irmãos da igreja a serem preservados, viu? O presbitério perdeu alguns irmãos neste último ano, o ano que se passou, e vamos continuar perdendo alguns? Vamos, meus irmãos. Deus sabe quem, quantos e quando, Deus é que sabe. A igreja precisa seguir o seu caminho. A igreja não pode parar, não é? De algum modo nós teríamos que pedir para que se fechem tudo, porque aí os supermercados teriam que fechar as portas, as farmácias, os hospitais não, mas o povo ia morrer de muitas outras coisas, não é? De fome inclusive. Então a igreja mantém as portas abertas porque a lei nos permite fazer, mas sobretudo porque a igreja deve ser este porto seguro para nós. O lugar onde nós buscamos ter segurança, tranquilidade e buscamos em Deus o alimento que nos fortalece e nos dá condições para enfrentar essas coisas. Tudo isso eu disse porque é um momento de intercessão. Nós vamos orar, vamos agradecer a Deus e vamos suplicar que tenha misericórdia da nossa igreja, da nossa cidade, estado, país, do mundo. Vamos orar. Senhor, obrigado porque o Senhor nos permite acesso através de Jesus Cristo, teu Filho, ó Deus, e colocar diante do Senhor as nossas inquietações. Que o Senhor, por misericórdia, receba, ó Deus, em primeiro lugar, a nossa gratidão na noite de hoje, pelo dia que nós comemoramos como igreja, Dia da Mulher Presbiteriana, Senhor. Obrigado pelas mulheres desta igreja. Já o fizemos na parte da manhã e o fazemos agora novamente. E quantas vezes nos forem permitido fazer, agradecer ao Senhor pela existência das mulheres que temem o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida do Silas, que há de comemorar mais um aniversário, Josué, o Guilherme e a Damares, aniversário de casamento, e isso tudo é resultado da tua bondade somente. Obrigado, Senhor. E agora, Deus, tudo aquilo que eu acabei de dizer, o Senhor conhece, o Senhor sabe, o Senhor tinha tudo isso planejado. Nesta mesma época do ano passado, as pessoas estavam nas ruas fazendo verdadeiras aberrações e afrontas contra Ti, coisas que rasgavam o nosso coração de tristeza, ó Deus, por causa do carnaval. E hoje, ainda mesmo com a pandemia e com as proibições dos governos, provavelmente muitos não estão nem aí, porque o coração do homem é muito difícil.
A não ser que o Senhor o quebrante e mude, a rebeldia permanece a mesma. Ó Deus, então nós rogamos que o Senhor tenha misericórdia de nós, como igreja, tenha misericórdia, Senhor, da nossa cidade de Bauru, as cidades vizinhas, tenha misericórdia do nosso estado, dá sabedoria aos nossos políticos, governantes. Olha para o Brasil, Senhor, tenha misericórdia, olha para o mundo que precisa do Senhor, pode não buscar como deve, e não faz mesmo, mas precisa da Tua misericórdia e graça. Ajuda-nos, Deus, nós imploramos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Meus irmãos, aproveitando só esse momento, acabei esquecendo de informar, o conselho da nossa igreja já havia cogitado, e nós levamos isto para o presbitério, para as outras igrejas. A que é que eu me refiro? A estender ajuda para as igrejas lá de Manaus, viu? Então, eu convido os irmãos a que fiquem preparados, porque, claro, o conselho já tem um posicionamento no sentido de ajudar, de complementar uma verba, mas nós vamos enviar a nossa ajuda para aqueles irmãos. As demais igrejas vão fazer a mesma coisa, levantando uma oferta e encaminhando via tesouraria do presbitério. O próprio presbitério também enviará uma ajuda para as igrejas lá em Manaus. Então, no próximo domingo, se for o caso, se os irmãos acharem que não, a gente pode transferir para domingo para o outro, mas eu creio que pode manter o próximo, né? Uma oferta alçada para os irmãos, para socorrer os irmãos lá de Manaus, e aí o nosso tesoureiro encaminhará posteriormente para a tesouraria do presbitério de Bauru, ok? Estou aqui de primeira mão informando, mas o ofício deve chegar posteriormente. Como é algo que não espera, não pode esperar, então estou informando a igreja desta iniciativa, tanto das igrejas locais quanto do presbitério, tá bom? Agora nós vamos cantar o hino 33, quando a nossa irmã Ângela introduzir. Irmãos, por gentileza, fiquem em pé e vamos cantar com muita alegria, Maravilhas Divinas, hino 33. Enquanto isso, tragam seus dízimos e ofertas, irmãos. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvar. No céu, na terra, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, e nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou. Poder no céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós venhamos braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior.
excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Pode sentar, meus irmãos. Que hino lindo, que hino maravilhoso, não é? Um hino de adoração ao nosso Deus, que mostra como o Senhor é maravilhoso desde os antepassados e continua o mesmo, não muda, como Deus é grande. Nós vamos orar e vamos agradecer a Deus pelos dízimos, pelas ofertas. Eu peço ao nosso irmão Gabriel, que está com o microfone ali, que nos conduza a Deus nesta palavra de oração, de gratidão pelos dízimos e pelas ofertas. Vamos orar. Amém. Amém. Crianças, venham para a gente orar e vocês então vão para o culto infantil. Lucas, não estou esquecendo o nome dela, não, estou esquecendo o nome da minha filha. Alícia. Vem aqui, ó. Dudinha também. Isso, a Dudinha, a mamãe da Dudinha está vindo lá, né? Para ajudar, né, Luana? Pode vir aqui, Luana, viu? A Luana vai cuidar da Dudinha, aí aproveita e fica, tá, agora eu esqueci, ó, viu? Esqueci o nome da... A minha mãe disse que a Cecília vai... É a Cecília. Você vai orar, Cecília? Então eu preciso de um microfone. Ai, que bom, que ótimo. Preciso de um microfone para você orar, né? Aqui, ó. Então tá bom, então feche os olhinhos, mas o papai não quer ninguém rindo não, tá bom? Ok? Porque a hora de oração é uma hora séria, tá bom? Então vamos lá, vamos acompanhar. Oremos com a Cecília. Vida. Pelo culto infantil. Amém. Será que ela falou vovô Bonora? É isso mesmo? A vovó Elaine. Será onde essa menina já está aprendendo o vovô Bonora, né? Mas tá bom, tá valendo, é vovó Elaine. Ok, então, crianças, Deus abençoe. Tia Sandra, tia Luana, que Deus abençoe vocês com as crianças, viu? Vai lá, Cecília, acompanha essa tia aqui, ó, hoje, tá? Tia Luana, tá? Meus irmãos, abram as suas Bíblias em Atos, no capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 26 ao versículo 30. Atos 9, de 26 a 30. Para quem tem alguma dificuldade, a gente sempre procura dar uma mãozinha, não é? Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Abre lá no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Então, depois dos 4 evangelhos, você chega ao livro de Atos. Capítulo 9, de 26 a 30, diz assim: Tendo chegado a Jerusalém,
procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos. Contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos na noite de hoje, falando ao nosso coração por misericórdia. Ajuda-nos na nossa concentração. E, ó Deus, o nosso interesse pela Tua Palavra. Tem misericórdia de nós. Usa-me, Senhor, eu imploro, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, há muitas situações, digo aqui na minha introdução à vida, em que nós nos sentimos sozinhos e precisamos de alguma companhia, não é? Em algumas situações, bem mais do que isto, né? Nós precisamos de uma ajuda particular, de uma mão amiga, de alguém que nos ajude e nos encoraje quando estamos a ponto de desfalecer. Situação extrema. Paulo viveu um momento muito parecido na sua vida e tinha tudo para ser vencido pela sensação de abandono e de derrotado, né? Quando ele não podia confiar em ninguém, e ninguém confiava nele. Isso aconteceu no final do seu ministério, como a gente já sabe. Ele estava na prisão e ele disse lá, né, todos me abandonaram, todos, não é? Somente ele manda que envia os pergaminhos, e somente Marcos, né? Marcos, que muito me é útil no ministério. Paulo diz a Timóteo, manda para mim, né? Na minha defesa ninguém foi a meu favor, e Paulo se sente sozinho lá. Mas aqui nós estamos diante de uma situação que ainda é o início do ministério do apóstolo Paulo, não é? Houve um homem nesta ocasião chamado José, que foi conhecido, acabou conhecido como José das Consolações. Ele entrou para esse cenário, né, no início do ministério do apóstolo Paulo, e eu tenho que ficar meio bem quietinho, porque eu pedi para soldar esse cabinho aqui, mas não resolveu muita coisa. Então é um botãozinho que tem para eu ficar paradinho aqui, não é? José das Consolações. Ele entrou para este momento na vida do apóstolo Paulo e fez uma grande diferença nesta situação. Vocês conhecem, né? Alguns aprenderam aquele cântico antigo, não fica bem, a gente passa bem, outro Eucaristia, ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz, como fruto do amor de Cristo. Conhecem, não? Mas eu não sou tão antigo assim, né? Não fica bem. Aí eu vou cantar só um refrão, diz assim: era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fé. Tirei alto, né? Homem de Deus. É isso aí. Eu gostaria muito de falar sobre isso e sobre a importância de cada um de nós, não é? Se a gente for pensar só no Barnabé, no José das Consolações, não é o meu objetivo, e nosso tempo não vai ser tão bem aproveitado, não é? Então, nós podemos ser um José das Consolações. Por que eu não disse ter um José das Consolações? Porque isso é mais comum encontrar alguém que procure um José das Consolações, mas ser é uma outra história. Então nós vamos falar sobre isso, baseados aí no capítulo 9, versículos 26 a 30,
E o primeiro tópico, meus irmãos, o primeiro ponto que eu quero destacar é isso aí, ó. Preparado por Deus, está lá. Preparado por Deus. Eu não estou convidando nenhum de nós a assumir esta condição de alguém que se sente sozinho e carente de ajuda. Isto é muito comum, muito comum. Neste ponto aqui, eu gostaria que cada um de nós refletisse no modo como Deus pode e prepara pessoas para servirem de apoio em situações de necessidade. Necessidade. O cristão, quando é chamado para ser alguém, para fazer algo. Claro que nós também precisamos de socorro, precisamos de ajuda, mas é preciso que haja equilíbrio, senão nós ficamos muito mais na condição de necessitados, e pedindo socorro, e pedindo ajuda, e em momento algum nós lembramos que nós podemos e precisamos ser o José das consolações. Barnabé foi esse homem, não é? De acordo com Lucas, lá em Atos 4:36, ele é simplesmente conhecido como José. José era um levita, natural de Chipre, não é? Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, a quem os apóstolos chamavam aí de Barnabé, que quer dizer, a palavra Barnabé quer dizer filho do encorajamento. Filho do encorajamento. Então ele passou a ser chamado assim por causa do seu caráter. Vocês ouvem muito essa palavra aqui, não é? Caráter. Então o José, esse José aí, levita de Chipre, mostrou-se uma pessoa que encorajava muito os outros. E isto se destacou na pessoa de José, o José de Chipre, o levita. E então os discípulos começaram a chamá-lo de Barnabé. Alguns até acham que ele foi batizado com este nome de Barnabé, não é? Então em Atos 4:37, ele já aparece fazendo algo que conquista um espaço de destaque na Bíblia. Barnabé tinha, no caso José, né, tinha um campo e o vendeu e colocou o valor correspondente aos pés dos apóstolos. Coisa de caráter. Além disto, Lucas, lá em Atos, no capítulo 11, 24, diz que ele era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Ele, mesmo assim, como qualquer um de nós, não sabia ou não podia perceber o modo como Deus o estava preparando para ser usado, não é? Usado de que maneira? Como um homem que encoraja as pessoas, um homem que serve de apoio em situações difíceis. Eu não imagino José pensando assim: olha, Deus me escolheu para ser um homem que encoraja as pessoas. Hoje em dia tem muito disto, e no final acaba dando muitas vezes em nada. A pessoa fala, Deus me escolheu para fazer A, Deus me escolheu para fazer B, Deus me escolheu para fazer C. Eu não imagino nenhuma daquelas grandes personagens da Bíblia dizendo: Deus me escolheu para fazer. Não, eles simplesmente fizeram e foram, simples assim. Então, porque eram pessoas preparadas por Deus mesmo, Deus lhes fez assim, pessoas preparadas. E todos nós precisamos, meus irmãos, lembrar, e aí eu digo, né, que essa virtude, além de ser dada por Deus, não tem como objetivo visar a própria pessoa, não. José não precisava ser seu próprio consolador. Cada um de nós tem o próprio Consolador, o Supremo Consolador, que é o Espírito Santo. Jesus disse que ele viria, Jesus prometeu que ele viria. Então, maior do que o meu irmão, que me ajuda, que me dá apoio, que me consola, é o Espírito Santo que está todo dia na minha vida, ao meu lado, na minha casa, em todos os lugares onde eu me encontro. Então, quando Deus prepara e preparou José das consolações nesse caso, não pensou: vou fazer com que José seja encorajador dele próprio. Não, é claro que quem encoraja os outros, encoraja a si mesmo também.
Da mesma forma como alguém melancólico, depressivo, prejudica a si próprio e aos outros, quem encoraja os outros, encoraja a si mesmo. É claro que há situações em que o próprio encorajador precisa de socorro, de ajuda, não é? Então, nós precisamos pensar muito nisso, porque não existe ninguém de ferro, né? Forte o suficiente para resistir a tudo. Não. Essa única pessoa é Deus. Então qualquer homem, qualquer líder de igreja, pastor, presbítero, diácono, qualquer líder, qualquer membro de igreja, meus irmãos, todos nós precisamos de ajuda. E há momentos em que a gente está preocupado com a nossa saúde e pensando assim, será que vai dar para prosseguir? E ontem na reunião do presbitério, eu dirigi aos irmãos uma das muitas palavras que foram ditas. Me lembro claramente de dito, irmãos, lá no grupo do presbitério, uma palavrinha de vocês, não é, de incentivo, é tão boa que vocês não imaginam. Mas ao mesmo tempo uma palavra que cria polêmica, que causa uma discussão, quanto desgaste dá, é muito pior do que uma palavra de incentivo. O acato de uma decisão nossa da comissão executiva, a obediência dos irmãos, dizia eu, aos conciliares, a obediência é uma força que nos supre, que nos dá condições para seguir em frente, porque senão a gente não resiste não, irmãos. Quem está à frente da igreja não aguenta não, viu? Então, a gente funciona como Barnabé, e tem que ser mesmo. Mas nós precisamos muito da ajuda dos outros, como Moisés precisou de Arão e de Ur, estão lembrados? Com Arão e Ur ao seu lado, para sustentar aqueles braços pesados, né? Barnabé não foi um homem único ou exclusivo, não é? No sentido de receber, ser passivo para ser alcançado com este maravilhoso dom ou privilégio. Qualquer um de nós pode, e digo mais, precisa ter condições para saber se temos sido preparados por Deus para consolar os outros, para encorajar os outros, não é? Tudo bem, quando um filho, uma criança chega e pede ao pai, sempre pede algo, a mãe sempre pede alguma coisa, e o diálogo muitas vezes fica muito na base do pedir algo, né? Do pedir algo, a gente entende, normal na criança, mas quando nós crescemos, o diálogo tem que amadurecer, não é assim? Então, eu vou procurar o meu cônjuge para dialogar com ele, tenha coragem, eu vou dizer, fique firme, você vai conseguir com a graça de Deus. Quando a gente cresce, o diálogo amadurece, o filho cresce, o filho vira para os seus pais, diz assim, fica firme papai, fica firme mamãe, com a graça de Deus tudo vai dar certo. Isso não é utopia, irmãos, é um otimismo fundamentado em Deus. Por isso eu acrescentei, com a graça de Deus tudo vai dar certo, não é? Então a gente precisa desenvolver isto, não é? Mostrar que nós estamos preparados para ser um tipo de Barnabé nesses contextos, ou neste contexto que nós estamos vivendo. Então é uma coisa perceptível na nossa vida, porque, como eu já disse, está dentro de nós. Agora a pergunta é, como saber se nós reunimos essa virtude? Hoje de manhã nós falamos da mulher virtuosa, né? Que é claro foi muito mais um elogio, um desafio, né? E não foi só para as mulheres, foi também para os homens. E agora estou dizendo como saber que nós temos esta virtude, a virtude de encorajar, de consolar, de dar esperança. Isso é o que nós vamos ver no tópico seguinte, a oportuna ajuda de Barnabé a Paulo. É o segundo ponto, está aí, né? A oportuna, agora sim, oportuna ajuda de Barnabé a Paulo. O texto lido nos diz que quando Paulo chegou a Jerusalém, Paulo procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, diz o texto que nós lemos agora,
não acreditando que ele fosse discípulo. Meus irmãos, já havia se passado 3 anos desde a conversão de Paulo, quando ele decidiu ir não para Tarso, que é onde nasceu, mas para Jerusalém, que ele tinha como sua cidade, seu lar, não é? Cidade de Jerusalém. Estão lembrados que Paulo era judeu com cidadania romana? Estão lembrados? Saulo de Tarso, mas que vivia defendendo o judaísmo. Então, de acordo com Gálatas 1,18, ele foi encontrar-se com Pedro. Lá está dizendo Cefas, que é o mesmo nome dado a Pedro. O texto diz assim: decorridos 3 anos, Paulo está dizendo aos Gálatas, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias. Olha, depois da conversão de Saulo, 3 anos se passaram, e ele vai a Jerusalém e fica 15 dias. Há um motivo, e nós vamos falar sobre ele daqui a pouco. E lá em Gálatas ele diz: eu não vi outro dos apóstolos senão Tiago. Então ele foi, esteve com Pedro, e também viu Tiago, irmão do Senhor. Claro que Tiago não era do colegiado apostólico, mas Tiago tinha contato direto com os apóstolos que andaram com Jesus. Então, provavelmente, todos os outros apóstolos, os que estiveram com Jesus, estavam ocupados à frente de alguma igreja, alguma comunidade, na verdade, não é? De muitas daquelas que já estavam surgindo, espalhadas pela região, porque Estevão foi morto, e houve grande perseguição, e o povo se espalhou, menos os apóstolos, diz lá. Agora esse povo precisava de cuidados, então é possível que os apóstolos já estivessem se mobilizando para dar assistência à igreja dispersa, por causa da perseguição. Apesar de terem passado 3 anos da sua conversão, a igreja não estava pronta para recebê-lo, não. E isso criou situações muito tristes e preocupantes. A igreja ainda, meus irmãos, sofria com os problemas das perseguições. E lembre-se, Saulo de Tarso foi um dos responsáveis por este sofrimento. Quando Estevão, o diácono, foi morto, a Bíblia diz que a roupa de capa de Estevão, né, ficou nos pés de Saulo. E aqui no capítulo 9, no primeiro versículo, diz que Saulo, respirando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Saulo estava terrível, meus irmãos, mas ele estava em paz, porque ele pensava que estava prestando um serviço a Deus, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Os irmãos de Jerusalém não conheciam pessoalmente a Saulo, agora estavam sendo procurados para que eles o acolhessem. Uma situação constrangedora e difícil, muito constrangedora e difícil. É claro que o medo que os cristãos demonstravam também era um sentimento compartilhado pelo próprio apóstolo Paulo. Eles sabiam Paulo sabia, todos os males que havia feito contra o povo de Deus. Imagine então, Paulo não estaria indo pensando: como esse povo vai me receber? Eu prendi a tantos, eu persegui a tantos, maltratei a tantos, e agora eu preciso deles. Jesus me chamou, eu não sou o mesmo. Como eles vão me receber em Jerusalém? Eu imagino Paulo, a sua apreensão, não é? O que é que vai acontecer? Então, mesmo que ele tenha falado da sua conversão aos irmãos de Jerusalém, e do modo como Cristo foi até ele, ninguém ousou acreditar em Paulo. Não, ele estava sozinho aqui, e ainda teria que enfrentar aqueles com quem e por quem ele trabalhou, batalhou. Foi considerado como um traidor por eles. Seus ex-colegas não teriam nenhuma dificuldade em tirar a sua vida, não teriam piedade, não. Versículo 29 aqui do texto que nós lemos diz exatamente isso. Olha lá: falava e discutia com os helenistas. Então, a essa altura, José das Consolações já havia conseguido persuadir a igreja a receber Paulo. E ao ser recebido, o que ele faz? Imediatamente começa a pregar ousadamente em nome do Senhor. Versículo 28. E no 29, falava e discutia com os helenistas, que eram judeus influenciados pela cultura grega, e estes
procuravam tirar-lhe a vida. Ele está sozinho em dois grupos aqui, entre dois grupos totalmente diferentes. A igreja, da qual agora ele era parte, e o judaísmo. Nenhum dos dois aceitou. Paulo ficou sozinho. Será que eu posso dizer que eu estou sozinho? Você pode dizer que está sozinho? Meus irmãos, nem de longe, nenhum de nós pode dizer isso, não é? Nem de longe. Nós não estamos sozinhos. Paulo estava literalmente sozinho, considerando, é óbvio, né, a presença de Deus na sua vida. Aí sim nós vamos dizer, não, Paulo nunca esteve sozinho, Deus sempre foi com ele. Mas nós estamos falando em termos de pessoa, de gente, não é? Então, nessas condições, Deus levanta o José, natural de Chipre, o das consolações, o homem do encorajamento, que vai vai com Paulo até a igreja. Primeiro vai a Paulo, oferece ajuda que Paulo precisa naquele momento muito difícil. Barnabé conseguiu convencer a igreja a aceitar Paulo. Tarefa difícil, hein? A igreja confiava em Barnabé, ele tinha boa reputação. Então eles confiaram tanto que o receberam. Veja o que diz então, versículo 27 aqui, do texto que nós acabamos de ler, não é? Barnabé, tomando a Paulo consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhes falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles, não é? Foi desta maneira que Deus resolveu a sensação de solidão e abandono naqueles momentos tão difíceis na vida do apóstolo Paulo. Deus usou o conhecido José do encorajamento para servir de apoio em tempos de necessidade. Eu sei, meus irmãos, que geralmente nós buscamos alguém que possa servir como um Barnabé na nossa vida. Falei isso na introdução, falei no início e agora repito, não é? Porque é muito comum, mas a Escritura não nos chama a nos colocarmos na condição de carentes de ajuda, não. Sempre que a Bíblia nos exorta, ela nos exorta a suportar uns aos outros, ela exorta a chorar com os que choram, a alegrar com os que se alegram, a levar as cargas uns dos outros. Em nenhum momento a Bíblia nos coloca na condição de pessoas tão frágeis, que então nós vamos ter que buscar continuadamente esta condição de um Barnabé. Eu preciso de um Barnabé que me socorra, porque isso seria até uma ofensa a Deus. Nós não precisaríamos de fé, irmãos. Se nós sabemos que o Espírito Santo é consolador, supremo consolador, então ao tranquilizar o coração, porque existe alguém do nosso lado, isso acaba sendo em determinado momento uma ofensa a Deus. Em nenhum momento a Bíblia diz que Paulo se sentiu mais tranquilo por causa de Barnabé. Não, nós estamos enfatizando o papel de Barnabé na vida de Paulo. Se fosse deixar Paulo sozinho aqui, vocês acham que ele ia chegar e covardemente sairia correndo? Não é esse o homem que nós conhecemos na Bíblia. Ele não é assim. Então a palavra de Deus nos encoraja à ação, sempre à ação. É claro que os salmos podem nos dar esta ideia, não é? Porque tem muitos salmos de súplica por socorro, por ajuda. Mas a quem estes salmos, estas orações são dirigidas? A Deus. A Deus. Quando nós lemos os salmos que clamam por socorro e por ajuda, em nada eu estou aqui, meus irmãos, me contradizendo. Porque todos eles são uma corroboração, todos eles são uma boa fundamentação de que o cristão precisa exercitar a sua fé e lembrar que nós temos sempre à nossa disposição o Espírito Santo Consolador, infinita, incomparavelmente maior do que aquela pessoa mais amável que a gente conheça.
Agora, é claro, eu preciso parar assim. Eu tenho sido nas mãos de Deus instrumento para consolar os outros e encorajar, como Barnabé fez com o apóstolo Paulo? Esta é uma boa pergunta que nós precisamos fazer e podemos fazer, não é? Eu tenho chorado. Tem muita gente que chora muito, mas por que eu tenho chorado? Porque eu sinto falta de um Barnabé na minha vida para me encorajar? Seria esta a razão? Chorar faz parte da estrutura humana, irmãos, mas é preciso realmente refletir muito nisto. Nós somos chamados a servir nas mãos de Deus como instrumento de consolo, de encorajamento, como Barnabé foi na vida do apóstolo Paulo, em situações extremas, de muita dificuldade. Eu sei que geralmente, então, nós buscamos alguém que possa nos servir, não é como Paulo, mas a Escritura nos chama a nos colocar na condição de carentes de ajuda, não na condição de carentes de ajuda, mas na posição de homens e mulheres que encorajam, homens e mulheres que estão disponíveis. Fala assim: você quer a minha ajuda? Você precisa da minha ajuda? Eu estou aqui. Não precisa nem dizer, não é? Você simplesmente aparece. De repente o telefone toca e é você se oferecendo: meu irmão, estou ligando para dizer se está tudo bem, posso ir aí? Nesse período agora está difícil fazer essa pergunta. A pergunta que eu faço a vocês é: como nós temos nos posicionado neste contexto? Nós temos nos comportado como pessoas cheias de temor e necessitadas de encorajamento? Temor aqui é medo da pandemia, medo de tudo que cheira a pandemia, meus irmãos. Este é o nosso posicionamento? Ou nós temos nos posicionado como homens e mulheres de confiança em Deus, sábios, responsáveis, não é? E que estão prontos para encorajar os que estão desfalecendo no ânimo, desfalecendo no entusiasmo, na disposição de servir o Senhor, de servir ao próximo. Todos nós precisamos buscar e fortalecer esse espírito arrojado, mesmo em meio a todas as nossas fragilidades, não é? Humanas aqui. Nós vamos precisar nos manter assim hoje e amanhã, quando as dificuldades podem não apenas continuar, elas podem aumentar ainda mais, gente. E eu não estou inventando coisa, não. Eu estou falando do que vai acontecer com Paulo aqui no próprio texto. É disso que eu estou falando. Vamos lá? O livramento e preparo do apóstolo Paulo, que é o último tópico do nosso assunto de hoje. Está aí, olha. Apesar de nós falarmos de Paulo como esse homem que deu uma grande contribuição para a igreja de todos os tempos, o que nós temos nesse texto mostra uma situação bem desanimadora, sabe? Todo o ministério de Paulo foi marcado por muito sofrimento, perseguição e, por fim, seu martírio. Mas o início do seu ministério foi a ocasião de maior fragilidade do apóstolo. Foi o momento em que ele mais precisou de ajuda e de livramento. Por quê? Porque eles procuravam tirar a sua vida, não é? Ele precisa de apoio por causa disto. Então, agora que Barnabé consegue convencer a igreja a recebê-lo, agora a igreja, Deus usa a igreja para agir em um momento em que ele podia perder a vida, Paulo podia ser morto a qualquer momento. E por causa de quê? Porque ele estava pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por causa dessas ameaças sofridas, ele ficou em Jerusalém por 15 dias, 2 semanas apenas. Aí está o motivo. Por causa desta perseguição e das ameaças de morte. Depois disso, Paulo precisou fugir para ser salvo. A palavra fugir fica até estranho, né, quando aplicada a Paulo. Paulo não podia continuar em Jerusalém. E ele saiu de Jerusalém, mas ele não saiu de Jerusalém sozinho, não. A igreja entrou em cena e Deus usou a igreja como instrumento de livramento para poupar a vida do seu servo. Os irmãos de Jerusalém, meus irmãos, providenciaram para que Paulo pudesse ser enviado de maneira segura até a cidade de Tarso. Historicamente, geograficamente falando, alguns pensam que os irmãos saíram lá de Jerusalém, que não é uma cidade praiana, não é? Não é uma cidade litorânea,
E então levaram-no até o navio, não é? Para que ele pudesse tomar um navio para a cidade de Tarso. Desculpa. Não poderíamos dizer que ele foi um fracasso neste período inicial do ministério. Paulo precisava mesmo era de encorajamento, de livramento e de preparo. Eram 3 anos apenas de ministério. Nós só vamos ver o ministério de Paulo progredir e o evangelho sendo propagado, ainda que em meio a muita luta e sofrimento, depois deste início conturbado, marcado por rejeição, medo e solidão. Meus irmãos, no meio da dificuldade é muito difícil até tomar decisões. Quando nós estamos sofrendo é muito difícil tomar decisões. Nós queremos nos apegar a tudo que é possível, que parece solução. É preciso tomar cuidado. O que Paulo demonstra nesse contexto? Precisa de um período para amadurecer. Paulo precisa de um período para se tornar o homem que nós conhecemos hoje, intrépido, perseverante, manso, confiante, corajoso, pronto para dar a vida pelo nome de Cristo. E a cidade de Tarso, onde ele nasceu, pode ter sido um excelente lugar, não apenas de refúgio, mas para ele ter o tempo que precisava para amadurecer na fé, ainda mais, que era um homem que conhecia bem a lei de Deus, não é? Mas amadurecer em outros aspectos agora. Meus irmãos, isso aconteceu. E depois, quantas viagens missionárias Paulo fez? Quantas igrejas Paulo ajudou a fundar? Barnabé o acompanhou em algumas viagens, até que, por incrível que pareça, até o José das Consolações teve problema com Paulo, né? Eles tiveram uma discussão lá, numa das viagens, e aí, em vez de José das Consolações, agora Paulo substituiu José das Consolações por Silas. Faz parte, mostra que até o José das Consolações tem falhas, e o próprio apóstolo Paulo também, né? Não estou entrando no mérito de dizer quem estava certo ou errado, quem sou eu, não é? A Bíblia só narra os fatos. Diz que os dois tiveram que se separar porque houve desentendimento entre Paulo e Barnabé. Mas, caminhando para a conclusão, meus irmãos, nós também, diante do desconhecido, da pouca experiência, do medo que ronda as nossas portas, o que é que nós temos que fazer? Precisamos buscar em Deus o livramento e o amadurecimento necessários para seguir em frente. E temos a nossa vida marcada por muitas conquistas, mesmo em meio à calamidade. Não basta amanhã dizer para as gerações futuras: eu enfrentei a pandemia de 2020. Não, é preciso lembrar como nós a enfrentamos, a maneira como nós a enfrentamos. Amedrontados, fugindo, pedindo socorro sempre, ou sabendo que num contexto em que o mundo anda apavorado, os vizinhos, tem gente que não entra no mesmo elevador por recomendação da própria vigilância sanitária, não é? Recomenda-se que vai usar o elevador, não usa com outra família não é? Alguns acabam pegando essas leis, essas decisões e ficando mais amedrontadas ainda. É hora da igreja entrar em cena. É hora da igreja dizer assim: você está cumprindo todos os protocolos, está se cuidando, então levanta a cabeça, porque se for chegado o seu momento, você vai. Deus vai te chamar à eternidade. Seja por essa razão ou por aquela outra, Deus vai te chamar. Ontem na reunião do presbitério, um dos pastores de uma das igrejas, das maiores igrejas do presbitério, chegou e falou assim: olha, eu estou muito preocupado, porque o povo, muita gente já tem demonstrado um desinteresse tão grande por Deus, pela igreja, pelo ajuntamento solene. A gente tem avisado, tem falado: olha, nós estamos cuidando, mas tem gente que está tão amedrontado. Aí eu disse: meu irmão,
não se pode coagir as pessoas a deixarem suas casas. Tudo que nós podemos fazer como pastores é orientar os irmãos a que não se enclausurem e não criem não façam do seu lar uma prisão. Até porque, meus irmãos, todos têm a resposta para a pergunta que eu vou fazer agora. Quantas vezes nós saímos de casa para fazer tanta coisa durante a semana? Falem para mim. Não é? Então é claro, eu não estou encorajando a todo mundo a sair de casa, não estou fazendo isso não, estou falando do pessoal que está lá do outro lado, e vocês não estou falando, sai todo mundo de casa, não, pelo amor de Deus, estou dizendo isso não, gente, não estou dizendo isso, estou dizendo que é o que o pastor estava compartilhando comigo, meu temor, e eu tenho dito aqui também, é que outras causas tomem conta das pessoas, de depressão, tristeza profunda, sabe, desequilíbrio emocional, problemas dentro de casa, de relacionamento, marido, mulher e marido, pais e filhos, situações causadas por uma clausura extrema, é isso que eu estou combatendo, uma clausura extrema, não é? Deus tem os seus motivos, irmãos. Esses males não vieram por conta própria. Tudo está debaixo do controle de Deus. Deus tem os seus motivos, Deus tem o seu modo de agir, Deus tem o seu tempo para manifestar tudo o que nós estamos aguardando em termos de livramento e solução. Está dentro da minha conclusão ali, viu? Tudo. Mas talvez nós devamos nos perguntar se nós temos nos aplicado a desenvolver o amadurecimento de que todos necessitam. Claro que como pastor de igreja, os presbíteros que me acompanham, nós temos que ser os homens mais sensatos da igreja. Nós temos que ser os homens mais equilibrados da igreja. É dever nosso ser, meus irmãos. Mas nesta noite eu estou conclamando cada membro, cada crente a buscar em Deus este espírito de Barnabé, esta maturidade de Barnabé, para seguir em frente, tocar a vida de cabeça erguida, sabendo que Deus sempre será com um povo responsável, com um povo sério, com filhos obedientes, que o temem, que andam nos seus caminhos, que se preocupam em fazer a sua vontade. Minha palavra nesta noite é que nós saiamos daqui refletindo: eu tenho buscado ser um tipo de José das Consolações, porque o mundo está precisando de Barnabé. A igreja está precisando de Barnabé. Eu preciso de Barnabé. Todos precisamos. A questão é, eu estou procurando ser um José das Consolações? Que Deus nos ajude a pensar e a refletir muito seriamente nisto. Amém. Vamos orar, depois eu estarei impetrando a bênção e entoaremos o tríplice amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos diante de algo sempre, ó Deus, falado, mencionado, o assunto do ano 2020, o assunto 2021, ó Deus, tem sido uma temática constante nos púlpitos das igrejas, e não apenas nos jornais, na mídia, não na internet, não, em todo lugar, porque é algo que está nos acompanhando. Não dá para tirar a máscara, deixar em casa e sair tranquilamente pelas ruas, porque a máscara é um símbolo daquilo que nós estamos enfrentando em todo momento. No dia que nós tirarmos esta máscara definitivamente, Senhor, nós teremos tanto a celebrar,
mas até que este momento chegue, ajuda-nos, Senhor, a ter firmeza na fé. Ajuda-nos a confiar mais e mais no Senhor, a descansar no Teu Espírito. Ajuda-nos a lembrar que nós precisamos de forças para encorajar os outros e para ajudá-los na sua fé. E assim como igreja estaremos cumprindo muito bem o nosso papel pela força que o Senhor supre. Nós imploramos, não sabemos o que esta semana nos reserva, mas sabemos que o Senhor é conosco e descansamos nisto. Tem misericórdia de nós e fortalece-nos em nome de Jesus. Nós rogamos agradecidos. Amém. Fiquem em pé, meus irmãos, e vamos entoar todos o tríplice amém depois que eu impetrar a bênção. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto e nos conceda da sua paz. Que o Senhor nos dê paz e tenha misericórdia de nós. Revista-nos deste Espírito Consolador, encorajador, motivador, pelos méritos de Jesus, o seu Filho, que vive e reina hoje e para todo sempre. Amém. Podem sentar, e antes que a nossa irmã toque o pós-lúdio, deixe-me aqui falar rapidamente. É o seguinte, inclusive para quem está nos acompanhando ainda, terça-feira, o que é que nós temos? 7h30, reunião de oração, hein, gente? Eu não sei, eu tenho sentido falta de alguns irmãos aí nas nossas lives, viu? Você vai dizer, pastor, eu tenho acompanhado, eu só não apareço. Não tenha medo de aparecer não, fala boa noite para nós. Assim, oi, tudo bem aí, né? Aí depois no finalzinho eu vou despedir de alguns, eu penso assim, fulano já deve ter ido dormir faz tempo. Mas é 1 hora, gente, viu, de reunião de oração, é 1 hora de estudo bíblico, e eu tenho sentido falta de alguns irmãos. Então não percam, não deixe de participar da reunião de oração, do estudo bíblico na quinta-feira, por favor, viu? E no domingo que vem, com a graça de Deus, nós estaremos procedendo à investidura dos nossos irmãos que foram eleitos no domingo passado. Os presbíteros Bonora, Beto e o diácono Estevão serão investidos. O Gabriel Hernandes será ordenado e investido no domingo que vem, segundo a graça de Deus. E depois do culto de hoje, nós temos uma rápida reunião lá com os presbíteros Games, Nilson e Osmar, viu? Ok? Rogo a Deus que nos dê uma semana muito abençoada, tranquila e segura, viu, gente? Não vamos ficar assustados como o mundo, não, nós não temos motivos para isso, não. Vamos nos encorajar mutuamente nestes tempos difíceis. Que Deus nos abençoe. Eu estarei ali à porta para cumprimentar aqueles que não podem permanecer, lembrando aqui do Gabriel, da sua namorada, que seu nome é Larissa, porque eu não recebi o cartãozinho de vocês, e é muito bom vê-los novamente, e a netinha da dona Zilda lá, né, a Beatriz, a Bia já está uma mocinha, não é? Deus abençoe muito a vida da Bia também, tá bom? Tem mais alguém? Tem a Maria, Dona Maria José, sua filha Rosângela e a sua neta Letícia, né, Dona Maria? Lembrei o nome de todo mundo aí, olha, viu? Tico e o Teco estão funcionando ainda bem, viu? Então, irmãos, inclinem as suas cabeças para orar enquanto a nossa irmã toca o pós-lúdio, e eu estarei à porta para cumprimentar os irmãos.